E esse tempo da Quaresma quer nos ajudar, quer proporcionar a todos nós a olharmos a nossa própria vida, o nosso caminhar, a nossa missão, os nossos relacionamentos para com os nossos irmãos e irmãs, e assim nos prepararmos para celebrarmos a festa da Páscoa, que é vida nova em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a cada dia e a cada momento, somos convidados e convidadas a uma mudança de vida, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que nos ajude, que nos fortaleça a caminhar como filhos e filhas de Deus. A Quaresma são 40 dias e neste tempo somos chamados e chamadas à mudança de vida, a nos aproximarmos cada vez mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a Igreja, sabiamente, diante do mundo, diante da sociedade, desde 1964, sempre quis trazer uma situação muito concreta para nós refletirmos neste tempo, através da campanha da fraternidade. Campanha da fraternidade, campanha de irmãos e irmãs. Desde 2000, ano 2000, em 5 anos, temos também uma campanha ecumênica, isto é, a Igreja Católica, juntamente com outras igrejas cristãs, que preparam esta campanha. E neste ano traz o lema para nós: Cristo é nossa paz, do que era dividido fez-se unidade. Nosso Senhor Jesus Cristo quer que nós possamos caminhar no espírito fraterno, no espírito de comunhão, reconhecendo que todos nós somos filhos e filhas de Deus e por isso precisamos cada vez mais caminharmos juntos e juntas em busca do reino definitivo. A campanha da fraternidade quer nos aproximar uns dos outros para dizer que somos irmãos e irmãs e por isso não deve haver divisão entre nós. E isto requer de nós conversão. É o que a palavra de Deus nos inspira neste dia. A profecia de Joel para o povo de Israel. Agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. Nosso caminhar como filhos e filhas de Deus não deve ser simplesmente de aparência, não deve ser simplesmente só um rito, mas precisamos deixar que a palavra de Deus toque a nossa vida e o nosso coração. É tempo de reconciliação, é tempo de comunhão, é tempo de anunciarmos a paz e não o ódio. Por isso, como filhos e filhas de Deus,
o profeta Joel nos convida também a rasgar o nosso coração e não as vestes. O convite é voltar para o Senhor. O convite é voltarmos para Deus, o reconhecendo como Criador, como Senhor da nossa vida e da nossa história. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, o nosso celebrar, o nosso caminhar, as nossas manifestações são verdadeiras quando de fato nos colocamos diante de Deus, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu amor, reconhecendo a sua bondade. É Deus que cuida de nós, é Deus que zela por nós, é Deus que é compassivo para que possamos, com a graça e o seu amor, caminharmos segundo a sua vontade. Por isso, o Salmo também nos inspira a nos colocarmos numa atitude de humildade e dizer a Deus: misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa condição humana, reconhecer as nossas falhas, mas agradecer a Deus, engrandecer a Deus por realizar tantas obras em nossa vida. Somos limitados, somos pecadores, por isso o salmista implora também: criai em mim um coração que seja puro. O profeta Ezequiel vai dizer que precisamos tirar o coração de pedra e termos um coração de carne, um coração bondoso, um coração compassivo. Nós temos uma missão diante do plano de Deus. E Paulo, falando aos Coríntios, o que ele diz? Irmãos, somos embaixadores de Cristo. E é Deus mesmo que nos exorta, que exorta através de nós. Essa grande missão, caríssimos irmãos e irmãs, que temos diante do plano de Deus. Por isso, Paulo fala à comunidade e também a nós: deixai-vos reconciliar com Deus. Isto requer simplicidade, quer deixar que Deus possa agir na nossa vida e no nosso coração. É através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos colaboradores e colaboradoras no reino de Deus. Por isso, as nossas súplicas, por isso, o nosso voltar para Deus, reconhecendo o Deus amor, o Deus da justiça, o Deus da misericórdia e da bondade, que quer se manifestar sobre nós. Paulo diz: agora é o momento favorável, agora é o dia da salvação. E isto nos leva, caríssimos irmãos e irmãs, a nos deixar conduzir pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da nossa vida. E o Evangelho que nós acabamos de ouvir
Jesus chama a atenção dos seus discípulos para ficarem atentos e não fazer as mesmas coisas que fazem os fariseus. Praticar a bondade, praticar a verdade, procurar fazer a vontade de Deus. O tempo da Quaresma nos inspira para vivermos a caridade, o jejum e a oração. É esse tempo intenso para que assim possamos, através da oração, nos encontrarmos com Deus, não simplesmente para aparecer como os fariseus, mas essa oração que deve brotar do fundo do nosso coração. O nosso jejum não é simplesmente uma ausência de alimento, mas deve nos ajudar também a perceber a grandeza de Deus e espalhar a nossa solidariedade como irmãos e irmãs. Por isso, esse tempo de penitência, precisamos de deixar reconciliar com Deus, vivenciando a caridade, a solidariedade para com os nossos irmãos e irmãs. A campanha da fraternidade quer nos proporcionar também este sentido da caridade. É triste quando nós olhamos pelas redes sociais alguém dizendo: não colabore com o Fundo Nacional de Solidariedade. Eu posso dizer que dou testemunho como se encara com seriedade todas as doações. A cada ano são mais de 200 projetos em todo o Brasil para lar de idosos, para lar de crianças abandonadas, para lavradores e lavadoras, para os povos indígenas, para as comunidades quilombolas, para pessoas com deficiência. Como faz bem essa nossa colaboração. Aqui mesmo na Diocese, nós temos, por exemplo, em Tutóia, um projeto que começou com crianças, música desde 2013. Nós temos em Paulinho Neves, desde 2019, para dizer a importância da nossa colaboração junto aos nossos irmãos e irmãs. Isto é praticar a caridade. Por isso, precisamos cada vez mais buscarmos essa reconciliação com Deus, que passa também pelo nosso testemunho junto aos nossos irmãos e irmãs. Que possamos abrir o nosso coração, que possamos vivenciar a nossa fé, que esses 40 dias que nós caminhamos em preparação à Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajude a sermos firmes na fé, na solidariedade, nesse espírito de oração, rezando para que a graça de Deus venha sobre nós e nos anime para sermos irmãos, cada vez mais irmãos e irmãs. A campanha da fraternidade ecumênica nos leva a dialogar com os outros irmãos e irmãs, até com outras religiões, reconhecendo a grandeza e o amor de Deus para com todos os povos. Que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para vivenciarmos o amor, a solidariedade e a compaixão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.